eu me afastei de Deus. Foi o primeiro passo e uma das coisas que entrou na minha vida, que eu falo para muitos hoje, que tem que tomar cuidado, é o orgulho. Né? Porque o orgulho é a raiz de todos os pecados. E o próprio Deus fala que ele rejeita o orgulhoso. Então o primeiro ponto real da minha vida foi eu ter me afastado de Deus, achando que eu conseguia sozinho, que eu poderia. Então ali começou um deslize muito grande da minha vida. Porque uma pessoa longe de Deus, ela perde o temor. Bom, pastor, nós iniciamos sem muito conhecimento que era casamento, né? Nós não tivemos assim muitos exemplos dentro da nossa casa com os nossos pais. Então eu vim numa infância assim muito turbulenta, com dificuldades. A nossa família era muito assim de ter discussões, né? Uma família lá atrás, né? No início, disfuncional. E eu cresci assim com muitos traumas dentro de mim. Eu não conseguia assim ouvir gritos, pessoas falando mais alta, e eu ficava desesperado. E com isso eu criei, vamos dizer assim, muros na minha vida, porque eu nunca ouvi dos meus pais um "eu te amo", né? E passou um período da minha infância que eu me sentia rejeitado pelo meu pai, porque eu nunca tinha recebido um colo do meu pai, uma atenção do meu pai. Então eu cresci dentro desse lar, dessa forma, lidando com essas situações. E quando eu casei com a Karine, muito novo, eu tinha 19 anos de idade quando eu casei, eu não tive um tratamento, um conhecimento real daquilo que eu vivi para mudar essa situação dentro de mim. Então eu casei e vim com essas bagagens. E como era o casamento de vocês, assim, antes de acontecer o problema? Então, nós tínhamos uma dificuldade grande de comunicação. Como eu disse, eu tinha essas dificuldades, então quando a Karine não dava aquilo que eu achava que eu merecia ganhar, eu me protegia, não queria mais ser rejeitado, eu acabava ferindo ela, às vezes com palavras, com atitudes, e isso ia magoando. Eu costumo dizer, pastor, que o nosso casamento era como uma gangorra, aquele brinquedo que cada um senta numa ponta, uma hora nós estava bem, a outra hora estava muito mal. De manhã, eu te amo, e meio-dia nós já queríamos o divórcio. E na sua visão, como é que era o casamento? Entendeu? Então, pastor, como o Gilmar já comentou, a gente casou muito novo, né? Eu casei aos 17 anos. Meu pai teve que assinar na época pra gente, para liberar para casar, né? Hoje eu olho a minha filha, ele vai fazer 18, eu fico imaginando o quão imatura, né, eu era, né? Na verdade, devido a várias marcas da infância, eu não buscava um marido, eu buscava um pai, eu buscava alguém que me protegesse. E isso acarretou inúmeros problemas dentro do casamento. E a gente vinha num casamento que a gente empurrava as coisas e tentava resolver da forma que achava que era correta, mas no fim dava errado, né? Muitas coisas não falava mais porque achava que não ia resolver, e assim a gente ia levando. Mas o maior agravante foi quando nós já estávamos na igreja, fomos subindo de níveis ministeriais, chegamos a ser pastores, e a religiosidade tomou conta. Quando nós éramos pastores, eu lembro que a gente podia, a gente usa um termo, né, quebrar tudo dentro de casa, brigar e ir brigado para a igreja, mas a gente tinha aquela coisa, tem que ir para a igreja, pastores, tem que sorrir, você tem que ser exemplo, seus filhos têm que ser exemplo. Nós já tínhamos as meninas, e eu lembro que muitas vezes a gente saía brigado dentro de casa, mas na igreja sempre estava tudo bem. Então, hoje, uma das coisas que a gente mais fala para os casais é o quê? A gente vivia uma vida de máscaras. A gente usava uma capa de pastor, uma máscara de pastor, de família feliz, de família perfeita, mas na verdade não era. Dentro de 4 paredes, o Gilmar não era sacerdote dentro do lar, eu não era uma auxiliadora dentro do lar, as minhas filhas não viam um exemplo de pastor e de pastora, de pai, de mãe. Eu entendo que nós crescemos com uma infância muito destruída, né? Os nossos pais nos amaram do jeito deles, hoje a gente compreende isso, mas cheio de dores, cheio de marcas, e aquilo foi carregando, né? Deram aquilo que eles tinham também, sem muito conhecimento, mas a gente percebe o quanto isso fez falta dentro do casamento, porque a gente não sabia como resolver nossos problemas de comunicação, não sabia resolver aquilo que faltava desde a nossa infância, aquilo que nunca foi curado, e a gente foi repassando isso para os nossos filhos. Então, o nosso casamento era um verdadeiro alto e baixo. Era um casamento que não era algo que vinha crescendo com amor, com fidelidade, com Cristo no caminho. A gente vinha empurrando do jeito que dava e da forma que dava, dias felizes, dias tristes, dias de briga, dias de pedir divórcio, e assim foi indo. Então, tudo isso acarretou em muitas marcas, em muitas dores dentro do casamento. Então, na verdade, antes da traição, vocês viviam uma relação bastante conflituosa. Muito conturbada, pastor. Né? Muito conturbada. Assim, nós tínhamos momentos bons, mas
quando vinham os conflitos, nós não sabíamos lidar com eles. E Deixa eu fazer uma pergunta para o Gilmar. Quando começou esse envolvimento com a outra pessoa, o que estava acontecendo, Gilmar? Dentro de você, o que estava acontecendo? Agora, quando você já passou tudo e tal, que você fez uma análise, até para aprender com a situação, o que estava acontecendo? Aonde você acha que se você tivesse fechado aquela brecha, não teria acontecido? Pastor, hoje, olhando de fora de todo esse cenário, um aprendizado na minha vida foi o primeiro passo. Eu me afastei de Deus. Foi o primeiro passo e uma das coisas que entrou na minha vida, que eu falo para muitos hoje, que tem que tomar cuidado, é o orgulho. Porque o orgulho é a raiz de todos os pecados. E o próprio Deus fala que ele rejeita o orgulhoso. Então, o primeiro ponto real da minha vida foi eu ter me afastado de Deus, achando que eu conseguia sozinho, que eu poderia. Então, ali começou um deslize muito grande da minha vida. Porque uma pessoa longe de Deus, ela perde o temor. Né? Ela não consegue resistir uma tentação, ela vai mentir para se dar bem, ela vai mentir para esconder, ela vai pagar uma mensagem porque o cônjuge não pode ver. Então, ela acaba esfriando totalmente. Agora, Karine, você percebia que havia algo de errado? Você percebia, assim, você nunca assim realmente confrontou o Gilmar para chegar para ele e falar, cara, está acontecendo alguma coisa? então, pastor, eu percebia, era algo que a gente percebia que mudava a atmosfera quando, né, acontecia, e eu percebia que eu não sabia como lidar com aquilo, porque ao mesmo tempo que eu percebi que estava acontecendo alguma coisa, eu indagava o Gilmar, eu conversava com ele, eu perguntava se estava acontecendo alguma coisa, ele falava que eu era louca, que eu estava vendo coisa, que eu julgava as pessoas, e aquilo foi trazendo mais problemas para mim ainda. Eu já tinha uma crise de identidade muito grande, eu já não me reconhecia como filha, então aquilo eu era louca, eu era a pessoa que estava julgando, e até porque a pessoa na qual ele se envolveu era uma pessoa muito íntima minha, era uma pessoa que... Aí é mais difícil a gente acreditar comia ainda, a minha mesa, era uma pessoa que era uma amiga minha há muitos anos. Então, era uma pessoa na qual eu depositava minha total confiança. Eu batia no peito e dizia que era minha irmã mais velha. Então, como era uma pessoa do nosso meio, quando eu via certas coisas, eu pensava, não, eu que estou ficando louca, eu realmente sou a louca da história, né? E eu já vinha numa depressão e eu não contava para ninguém, porque no momento que nós estávamos na igreja, se eu falasse que eu estava com depressão, devido a algumas enfermidades que eu estava acontecendo naquele tempo, eu ia ser totalmente excluída da igreja, eu ia ser a pessoa que estava endemoniada, no caso, né? Era assim que lidava com a depressão naquela época. Então, eu acabava guardando tudo para mim, como eu fiz desde a minha infância, e tentava lidar com esses problemas sozinho. Por mais que eu via a verdade à minha frente, era mais fácil acreditar naquela mentira da família perfeita, da família da Margarina Qualley, como eu, né, sempre almejei pelaquela propaganda que eu via na minha infância. Então, eu sempre pensava assim, não, é coisa da minha cabeça, vai levando mais um pouco que vai indo, né? A gente vai, lá no Sul a gente diz assim, a gente vai empurrando com a barriga. E era mais ou menos assim que eu fazia, mediante os confrontos que aconteciam devido àquele adultério. Agora, Gilmar, qual foi o momento assim que você chegou para a Karine então e abriu o coração e falou, está acontecendo isso? Pastor, durante esse processo que eu estava nesse envolvimento, conjugal, eu tive muita vontade de falar, só que eu não tinha coragem. Né? O medo realmente tomou conta. Por quê? Nós éramos pastores, então medo de perder o cargo, medo do que as pessoas iam me julgar, então muitas vezes eu escondia. Só que aquilo apertou tanto na minha vida que, tipo assim, aconteceu, eu conto, eu vou morrer. Eu estava desesperado, porque o pecado faz isso, né? Ele vai roubando tudo o que é seu. E chegou um tempo que eu falei eu preciso de ajuda. E a única pessoa a qual vai poder me ajudar vai ser minha esposa, porque eu tenho que contar a verdade, porque eu quebrei uma aliança. Então ela precisava saber da verdade. E foi ali onde eu abri todo o meu coração e falei tudo que estava acontecendo, não deixei nada escondido, não deixei nada para trás, eu falei toda a verdade para ela. E aí, quando você ouviu, né, assim, foi qual a hora do dia, aonde vocês estavam, e aí, qual foi o seu primeiro sentimento, assim? Uau, voltar alguns anos atrás. E hoje eu me emociono não por tristeza daquele momento, mas por ver tudo que a gente já passou e ver aquilo que a gente carrega hoje. Mas é como eu sempre digo, para quem passa essa dor, pastor, lembra o dia, lembra a hora, lembra o cheiro daquele momento. A memória olfativa, para mim,
é muito aguçada. E eu me lembro até do tempo, né? Tava meio friozinho, isso foi no dia 10 de maio. Foi depois das 22 horas, na qual o Gilmar chegou para mim e disse que ele precisava me contar algo. Ele queria saber se eu o perdoaria, porque nós tínhamos um combinado. O Gilmar, quando entrou no casamento, ele dizia assim para mim: eu jamais vou adulterar, porque eu sei a dor que isso causa. Ele passou isso dentro de casa, na sua infância. E eu sabia também o quão difícil era perdoar, porque eu passei isso dentro de casa. Eu via minha mãe perdoando, meu pai, e muitas coisas ainda acontecendo. E aquilo me causou alguns traumas. E quando o Gilmar chega naquela noite para mim, de sexta-feira, ele chega para mim, ele diz que tem que me contar algo, mas ele precisa saber se eu vou perdoar e se eu vou ajudar, mas ele precisa de ajuda. Naquele momento, por mais que na minha cabeça eu sabia que ele ia me contar algo que ia me machucar muito, eu ainda confrontava com a verdade que estava à minha frente. Eu sempre falo, é muito fácil você acreditar naquilo que você almeja na sua cabeça, aquilo que você bola na sua cabeça, do que a verdade que está nua e crua à sua frente, porque a verdade dói, ela te confronta, né? E naquela noite que ele me contou isso, pastor, foi que nem tirar o chão. Porque quando eu perguntei para ele, eu disse, mas me fala o que está acontecendo. E ele olhava para mim, ele dizia assim, tá, mas você vai me perdoar? Eu dizia, tá bom, eu te perdoo. E fala o que é, eu sou muito curiosa. E ele disse assim, eu tô te traindo. Aquelas palavras ali para mim foi que nem uma apunhalada nas costas. Foi como uma facada nas minhas costas, na qual eu me senti esquartejada naquele momento. E naquele momento, pastor, principalmente mulher, a gente gosta de saber quando, por quê, com quem, onde. Eu costumo dizer que a gente é masoquistas com os nossos próprios sentimentos. E aí eu olhei para ele e disse, tá, mas você está me traindo? Eu não acredito nisso. Ele sabia todas as dores que eu tinha, as marcas que eu tinha. E eu olhei para ele e disse assim, mas com quem? E aí veio outra apunhalada nas costas. Ele me conta naquele momento que era minha melhor amiga. Uma pessoa que, como eu disse antes, sentava à minha mesa. Uma pessoa que por muitos anos passou ao meu lado. Uma pessoa que eu vi crescer do meu lado. Muitas vezes até almejava ser igual a ela por ser uma pessoa muito correta. E aí aquilo desmoronou. Parece que tudo que tinha dentro de mim, todos os traumas, todas as dores que eu carregava há muito tempo e na qual eu não tratava, eu sempre deixava num cantinho que um dia eu resolveria, aquilo sucumbiu. Aquilo ferveu dentro de mim, o meu emocional, o meu espiritual, naquele momento, abalou tudo, abalou fisicamente. E a única coisa que eu pensava era como eu poderia causar maior dor nele, para que ele sentisse o tamanho da dor que estava em mim. Só interrompendo um pouco, é interessante que a maioria das mulheres pensam assim. Outro dia uma mulher falou assim, eu queria me suicidar, sabe por quê? Para ele sentir uma dor maior do que eu estou sentindo. Aí a Rose falou para ela assim, só que você está sendo egoísta. Porque você não está pensando na sua filha, nas suas filhas, nos seus pais, nos seus amigos. Perfeito. Você está pensando só em você. Isso é uma mistura de egoísmo com orgulho, né? Sim. Exato. Exatamente, pastor. E quando o Gilmar me conta isso, a única coisa que eu pensava era assim, eu preciso matar ele, porque o que ele merece é a morte. Eu pensava, como é que eu vou matar ele, esconder esse corpo? Na cabeça da gente, gira inúmeras coisas em fração de segundos. Mas naquele momento, uma voz que ecoava dentro de mim já desde a minha infância. Eu não era nada, eu não era ninguém, eu nunca ia ser amada, eu nunca ia ser respeitada. E aquela voz ecoava dentro de mim naquela noite, e aquilo era muito forte, era como se uma voz de comando, e aquilo me dissesse assim, acaba com isso, chega. E aí, naquele momento, eu olho para o Gilmar e digo assim, sai da minha frente. Eu não conseguia olhar para ele, eu tinha um nojo dele muito grande. Porque foi uma decepção muito grande. Nós estávamos 16 anos casados, pastor. Nós tínhamos 2 filhas, Isabelle com 11 anos, Elô de 5 para 6 anos. Então, eu não conseguia imaginar que a pessoa que estava ao meu lado, que me dizia para mim o tempo todo que me amava, poderia causar tamanha dor. Porque a primeira coisa que eu pensava é como é que pode alguém que ama trair? Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para mim. E naquele momento eu coloquei o Gilmar para fora do quarto, eu fechei a porta do meu quarto e eu tinha que achar culpado para todas as dores que eu estava carregando há muito tempo e que eu não colocava para fora. E naquele momento eu culpei Deus por toda a desgraça que acontecia na minha vida. Eu culpei Deus por toda a infância que eu tive, por todos os traumas, as dores, as mazelas, daquilo que eu carregava. E eu culpei Deus até pelo marido, na qual ele me deu, eu culpava Deus por todas as coisas. E eu queria entender como é que um Deus de amor que me apresentaram aos 11 anos, quando eu me converti escutando, pastor, que eu ia aceitar um Deus de amor,
que me amava incondicionalmente, que tinha dado o filho dele para morrer no meu lugar, para que eu tivesse um pai que me amasse incondicionalmente, aquilo me cativou. Eu pensei, que pai é esse que causa dor? Então eu culpei Deus e eu joguei toda a culpa para cima de Deus de todas as dores que eu estava sentindo. E a única voz que eu escutava era uma voz muito forte de comando que dizia assim para mim, acaba com isso. Acaba com isso, porque está nas tuas mãos, isso nunca vai mudar. Você não vai ser amada, você não vai ser respeitada, você é um lixo humano. E era assim realmente que eu me sentia. Agora, Gilmar, quando ela contou para você, quando você contou para ela e ela teve toda essa reação, e aí? Colocou-se para fora e o que passou na sua cabeça agora? E também, como é que você lidou com isso e com a igreja, né? Foi um processo bem dolorido, porque o adultério é devastador, né, pastor? Destrói tudo ao seu redor, tudo na sua vida. Então, o primeiro processo ali, quando eu contei para a Karine, eu comecei a respeitar o tempo dela. Eu entendi que eu causei essa ferida, eu preciso ajudar a sarar. Com as minhas atitudes, com o que vai acontecer para frente, eu vou ter que assumir, eu vou ter que colocar o meu papel em ordem, eu tenho que buscar minha vida com Deus, o meu papel de sacerdote. Então, eu tive que respeitar todo esse processo. Existe um processo que tem que ser respeitado. Não é uma questão assim, eu contei, poxa, acabou, vamos para frente, erga a cabeça. Existe um processo. E é o processo da dor da pessoa traída e também tem uma dor de quem traiu. Às vezes a pessoa, pastor, ela só fala assim, poxa, só dói em quem foi traído. Há uma dor também em quem trai. A dor de quem trai é a dor da vergonha, né, exatamente, pastor. É a dor da decepção, exatamente. Né? É aquela dor da frustração. Puxa, eu frustrei, não é? Eu decepcionei, eu envergonhei, eu feri. Essa também é uma dor. É assim, eu não tinha coragem, pastor, de erguer minha cabeça. Entendeu? Só que eu também não poderia deixar essa dor, essa culpa acabar com a minha vida. Entendeu? Eu tinha que me levantar. Reagir. Até para poder ajudar a família. Exatamente. Então, esse foi o processo com a Karine. Eu comecei a respeitar e reconquistar aquela confiança que foi quebrada. A gente tem que reconquistar agora porque foi quebrado muitas áreas. Em questão da igreja, eu liguei... Você foi e contou para o seu pastor? Como é que foi? Ele estava em Curitiba, né? Nós estávamos em Blumenau na época, ele estava em Curitiba e eu liguei para ele e mencionei, disse, eu preciso falar algo com o senhor, porque eu tive um relacionamento extraconjugal e eu quero agora ir diante da igreja falar para a igreja. Eu senti essa necessidade como um pastor, como líder, de ter quebrado a aliança, de ter esse envolvimento extraconjugal, agora também de contar para a igreja. E aí foi uma reunião de quarta-feira, acabou o culto, eu peguei o microfone, ele passou o microfone para mim, diante de todos da igreja, eu falei, pessoal, eu quero pedir perdão para todos vocês, porque eu adulterei.